Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que Deus possa abençoar a sua sexta-feira. Meus amigos, muitas novidades aí envolvendo o Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina, expondo a nossa respectiva opinião. Isto mesmo. E a gente vai falar aqui sobre os 30 milhões que o Vasco da Gama pagou no regime centralizado de execuções. O Vasco aí aos poucos aí quitando a sua dívida aí. Vamos falar muito sobre Vasco da Gama e Flamengo, o maior clássico aí do Brasil. O Vasco ganhou 2 reforços aí de última hora e a gente vai falar aqui sobre negociações que estão em curso. O Vasco retomou negociações aí com jogadores importantes. A gente vai explicar tudo aqui para vocês, certo? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui sobre o assunto da quitação de dívida. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama, que centralizou todas as suas dívidas cíveis e trabalhistas lá na terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pagou aí 30 milhões. O Vasco, durante esse período, já quitou 30 milhões aí de dívidas, né? O Vasco que todo mês destina um montante ao Tribunal de Justiça para que a dívida seja amortizada aos poucos aí. Finalmente, o Vasco aí, né, conseguindo arcar com os seus compromissos. Vasco da Gama e Flamengo, o clássico mais pesado do Brasil, com a maior rivalidade, é força máxima para esse jogo. O Vasco da Gama vai poder contar aí com todos os jogadores, inclusive aqueles que estavam lá no departamento médico. O Robson Bambu, o Figueiredo e o Marlon Gomes foram liberados. Ontem a gente ganhou mais 2 reforços aí de peso aí, que é o Capácio e é o Andrei Santos. Eu creio que os dois poderão ser titulares, isto porque haverá aí mais 2 treinamentos, o de hoje e o de amanhã. Então, o Barbieri vai poder escolher a dedo a equipe que vai a campo aí contra a equipe do Flamengo. Sobre a situação aí envolvendo reforços, após o Vasco aí anunciar o Andrei, que foi o 13º reforço do Gigante da Colina, o Vasco segue firme no mercado e o Vasco fez uma nova proposta aí para o zagueiro Kevin Mantilha, do Independente Santa Fé. O Vasco tem muito interesse nesse zagueiro. O Vasco entende que ele viria para ser titular, jogador aí que foi titularíssimo da seleção sub-20 no Campeonato Sul-Americano, perfeito, um jogador que é cobiçado por gigantes europeus, como é o caso aí do Arsenal da Inglaterra. Então o Vasco fez uma primeira proposta na casa de 9 milhões e 300 mil reais. Essa proposta foi rechaçada e o Vasco da Gama aí simplesmente está fazendo uma nova proposta aí. Meus amigos, o seguinte, o Vasco, além do zagueiro aí, busca mais 4 reforços para fechar o plantel aí para essa primeira janela. Situação aí de volante,
O Vasco negocia aí com o Cuejá, vocês sabem disso, porém, informação que chega hoje na parte da manhã. O Vasco não desistiu de Santiago Reis. O Vasco ainda tenta a contratação desse jogador aí, uma negociação que é muito difícil, pois há o interesse aí do Benfica de Portugal no atleta. Mas o Vasco está ali brigando pelo jogador. Bom, situações aí que pegaram a gente de surpresa, porque as negociações aí que era um desejo antigo do Vasco da Gama, o Vasco volta a negociar aí com 2 jogadores da Major League Soccer. Isso mesmo, o Vasco volta aí a negociar com o camisa 10, principal jogador lá da Liga Norte-Americana, que é o Luciano Acosta. Isso mesmo. O Vasco da Gama, atento aí, o contrato do jogador termina agora, no meio do ano. Ele viria de graça para o Vasco da Gama e o Vasco tem muito interesse no jogador do Cincinnati. Outro jogador que voltou à tona aí foi o Reynoso, aquele mesmo que atuou no Boca Júnior, que já disputou final de Libertadores. O Vasco voltou a ter interesse nesses 2 atletas aí da Liga dos Estados Unidos. E para fechar, o Vasco tenta aí. Você que ficou decepcionado aí porque o Lelê não veio para o Vasco, aguarda, porque o Vasco está negociando com um atacante de peso. A gente já falou aqui de nomes interessantes, como foi o caso aí do Soteldo. Já falamos aqui sobre a situação do Eduardo Sacha e o Vasco está monitorando a situação do Ritegui, certo? O jogador lá do Tigres, lá o Vasco monitora. É uma situação de paciência. Por quê? Se o Tigres não exercer a opção de compra, é cerca de 10 milhões aí de euros. O Tigre não vai ter esse dinheiro. O Boca Júnior já disse que vai colocar o jogador para venda. O Vasco tem interesse brutal nesse jogador para ser um reserva imediato ou para disputar a posição com o Pedro Raul e pode chegar aí na colina histórica. A gente está aguardando, é um novo Vasco, um novo momento. Eu tenho dito aqui que o Vasco vai ter pelo menos 2 excelentes atletas por posição, começando aí pelo gol e acabando lá no ataque. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!